Boa noite. Meu nome é Ian, como vocês viram, sou pianista. Esse daqui é o Isaac Kaina, ele é o violinista. Nós estamos aqui hoje em comemoração desses 500 anos da Reforma Protestante, tocando um pouquinho de 3 compositores que eram luteranos. Primeiro, claro, o próprio Lutero, que era compositor. Essa primeira peça foi dele e as próximas 5 também o serão. Tocaremos logo em seguida, meio que caminhando cronologicamente, junto com a história da música, Johann Sebastian Bach, né? Igualmente era luterano, e por fim terminaremos com Mendelssohn, aquele da Marcha Nupcial. Ele também era luterano e a gente trouxe aqui algumas peças que são características, são as mais famosas desses compositores, meio que para mostrar um pouquinho de como é que funcionava, como que era a estética, a beleza da obra de arte de cada um desses. Assim vocês vão conseguir perceber um pouquinho, tanto da essência deles e também como funcionou esse desenvolvimento durante a história da música. Espero que gostem. Boa noite.
Bom, essas foram as peças de Lutero que nós propomos tocarmos aqui. Essas peças têm aquilo que a gente entende hoje no cotidiano, na vida comum, em chamar de música medieval, música antiga. Essas músicas, a boa parte delas foram escritas por Lutero, no sentido da melodia, a própria música foi escrita por Lutero. Nenhuma dessas harmonias foi escrita por Lutero, porque naquela época não se trabalhava assim música, era só divisão de vozes. Todas essas letras foram escritas por ele, e as melodias que não foram escritas por ele, ele já pegava de músicas que já era comum na época. Meio que coincide com que hoje, é como se fosse hoje, sei lá, a gente pegasse uma música de uma Anitta, ou um Pablo Vittar, e colocasse uma letra que fosse teologicamente interessante. Ou seja, o povo já conhece, agora a gente troca a letra, faz com que ela fique realmente interessante e sirva aos propósitos divinos. Era mais ou menos isso que o Lutero fazia, e, bem, sonou muito bem. Agora a gente vai começar a segunda parte, tocando Johann Sebastian Bach. A primeira música é Jesus, a Alegria dos Homens.
Bom, e para finalizar, chegamos a Mendelssohn. Só tocaremos agora, será a nossa última música, do Canção Sem Palavras. Essa é o Opus 62, número 1. Essa peça foi escrita com o intuito, ou melhor, com o desafio, quem sabe, de ser tão lírico quanto qualquer poesia, tão lírico quanto aquilo que a gente entende que seja a mais alta literatura, aquilo que a gente consegue com palavras dizer, talvez com 1000 palavras. Mas a ideia dessa música é que, sem palavra nenhuma, apenas com notas, ela consiga transmitir tudo aquilo que um belo texto poderia dizer. E eu acredito que ela conseguiu esse objetivo dela. E agora, eu espero que vocês também consigam perceber isso e espero também que sintam essa emoção que a gente está tocando, que a gente está sentindo enquanto toca. Muito obrigado, até breve.
Lá do lado dele, certo? Lá, primeiro. Tá. 3-3. Olha lá, 3-3. Não. O Eduardo está comemorando, está matando um bicho que é aniversário. Agora temos a apresentação do coral ecumênico. Uma boa noite. Enquanto o coral ecumênico se organiza, está chegando o nosso teclado, a música primeira a ser apresentada será Deus é Castelo Forte e Bom. Sem dúvida, uma das melodias e letras mais conhecidas de Martim Lutero. Essa canção foi composta no ano de 1527. Foi um ano decisivo na história da pequena cidade de Wittenberg. Wittenberg, naquele ano, sofreu com a peste negra. E, naquele momento, Martim Lutero compõe Deus é Castelo Forte e Bom, baseado no Salmo 46. É um salmo de confiança, no qual ele pede que Deus proteja, que Deus seja o escudo, que Deus seja a fortaleza para defender todo o povo. Como eu disse, é uma das melodias mais conhecidas e mais famosas de Martim Lutero. Nós estamos terminando de colocar o nosso instrumento musical, o teclado ali no cantinho.
Perfeito. Pedimos a gentileza que o coro se levante. Na verdade, nós não somos um coro ecumênico, somos um coro protestante. Temos aqui várias igrejas representadas, igrejas evangélicas, protestantes, cristãs. Muito obrigada.
Senhoras e senhores, muito boa noite, com muita alegria, sobre a proteção de Deus, damos abertos os trabalhos dessa sessão solene em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante. Sejam todos muito bem-vindos a esta Casa Legislativa. Queremos aqui parabenizar, em nome da Casa, de todos os senhores vereadores, o ilustre vereador Nami Nassif, propositor desta sessão solene, a quem neste momento eu passo a palavra para dar continuidade aos trabalhos desta noite. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos. É um prazer muito grande hoje estar aqui reunidos, comemorando a sessão solene dos 500 anos da Reforma Protestante. Essa sessão solene só foi possível devido a todos os vereadores da Casa terem aprovado por unanimidade, inclusive que a reunião fosse celebrada aqui, fosse feita aqui, junto ao Teatro Municipal Nova Friburgo. Quero agradecer toda a equipe da minha assessoria, a equipe aqui do Teatro Municipal, o pastor Gerson, o pastor Simval, que ajudou a organizar esse evento, as pessoas que compõem o coral, o pianista, foi o Ian, então de parabéns. E eu quero fazer para compor a mesa aqui, começar convidando o pastor Gerson para que venha compor a mesa da Igreja Luterana. Chamar o secretário de Cultura, representando o prefeito municipal de Nova Friburgo, Renato Bravo, o senhor Marcos Marins. Eu queria convidar também o pastor Simval, que venha compor a mesa, e o pastor Ebenezer também venha compor a mesa. Representante da Igreja Presbiteriana e Batista. E nesse momento, passo a palavra para o pastor Gerson para que faça as considerações iniciais. Mais uma vez, boa noite. Para uma data tão importante, eu acho que esse boa noite foi um tanto quanto fraco, vocês não concordam? Boa noite. Senhores e senhoras, excelentíssimos componentes da mesa, saúdo-vos nessa sessão solene da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo com uma frase de Martim Lutero que diz assim: os olhos de Deus só olham para as profundezas e não para as alturas. Pois como Deus é o Supremo e nada há acima dele, ele não pode olhar acima de si. Também não pode olhar para os lados, pois ninguém lhe é igual. Necessariamente, Deus tem que olhar para dentro de si e para abaixo de si. E quanto mais fundo alguém estiver abaixo dele, mais perto dos olhos de Deus estará. O ano de 2017 tem sido marcado por dias difíceis em todos os âmbitos: político, social, econômico e também religioso. Creio que nunca a palavra crise foi tão dita e tão bem compreendida. Sentimos, nas palavras do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que tudo que era sólido torna-se líquido. Eis a nossa pós-modernidade líquida. O século XVI também passou por tempos líquidos de transformação.
o monge agostiniano Martim Lutero, doutor em Bíblia, proporcionou uma crise ao questionar o status quo de sua época. E eu digo que Lutero proporcionou uma crise, lembrando que a palavra crise, grafada do chinês, possui 2 caracteres que representam risco e oportunidade. Quando Martim Lutero afixou na igreja do Castelo de Wittenberg as suas 95 teses contra a venda de indulgências, conhecidas como cartas de salvação, nas quais ele atacava o papado e as discrepâncias da igreja do seu tempo, ele evocou para a sua vida grandes riscos, mas também legou às futuras gerações, das quais nós aqui fazemos parte, a oportunidade de transformação. Lutero, ele queria apenas reformar a sua igreja. Porém, a história conduziu o nascimento da igreja luterana e com ela a mola propulsora para o nascimento de todas as outras igrejas evangélicas. Se hoje vamos às nossas igrejas e podemos manusear a Bíblia, a Sagrada Escritura, acreditem, foi por causa de Lutero. Lutero era professor de Bíblia e descobriu na Escritura Sagrada o quanto a igreja da sua época havia se afastado do Evangelho. Com a Bíblia em mãos, Lutero enfrentou Papa, imperador, ele exigiu a correção da igreja e também do Estado. Eu penso, meus caros, que nós deveríamos ter o mesmo ímpeto, tomar em mãos as Sagradas Escrituras e questionar tantas e tantas coisas erradas que vemos todos e todos os dias. Deveríamos fazer como os profetas e profetisas do Antigo Testamento e denunciar as injustiças que o povo sofre. Meus irmãos, minhas irmãs, essa é a vontade de Deus. Quando Lutero tomou a Bíblia em mãos, a sua grande pergunta justamente foi: o que promove a Cristo? Eu costumo achar que o mundo está do jeito que está porque os cristãos não são como deveriam ser. Concordam comigo? E eu me pergunto, o que nós temos feito para promover os ideais cristãos? Até o século XV, as atividades religiosas eram especialmente valorizadas em detrimento das outras. Acreditava-se que somente os monges, os religiosos, os sacerdotes, é que tinham o seu lugar garantido no céu por causa do trabalho religioso. Lutero vai trazer de volta o sacerdócio geral de todas as pessoas crentes. Portanto, toda pessoa batizada é sacerdote e sacerdotisa. Portanto, a cada uma de nós foi confiado o ministério da pregação. O revolucionário dessa proposta foi colocar todos os cristãos em pé de igualdade e responsáveis pela situação da igreja e também da sociedade. Para Lutero, os cristãos devem optar por um estilo de vida simples, a fim de que todos tenham vida digna. O sacerdócio geral de todas as pessoas crentes sublinha a dignidade de todas as pessoas. E por falar em dignidade, Lutero também advogou pela educação. No ano de 1524, ele escreveu um pequeno livro intitulado
aos conselhos de todas as cidades da Alemanha para que criem e mantenham escolas cristãs. Nessa obra, Lutero buscava sensibilizar os políticos para que construíssem escolas públicas para as pessoas mais pobres. E Lutero vai propor o seguinte: se alguém der um florim, ou seja, uma moeda para bancar a guerra contra os turcos, que 100 florins fossem investidos em educação. Como seria bom se essa premissa de Lutero fosse concretizada nos dias de hoje? Certamente teríamos educação de qualidade para todas as pessoas. Nós, cristãos luteranos, nós, cristãos protestantes, nós cremos numa fé inteligente, capaz de equilibrar a racionalidade e a espiritualidade. É essa premissa que nossos ancestrais alemães vão trazer na bagagem, junto com a Bíblia e o Inário, para aqui em Nova Friburgo, no dia 3 de maio de 1824, fundar a primeira comunidade luterana do Brasil e da América Latina. Aqui, em solo friburguense, essa comunidade vai viver e propagar o lema que libertou Lutero de sua angústia por salvação. Como está escrito na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Lembram? O justo viverá por fé. Justificados por Deus, os que nos antecederam viveram em fé na certeza de que a graça de Deus nos fortalece e sustenta. Eis a nossa gratidão. Por esse testemunho chegou até nós no dia de hoje. E é por isso que esse grande encontro de igrejas irmãs é sinal sim de ecumenismo. Porque nós vivemos na mesma terra habitada. E aqui somos irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus, criados e amados em mesma dignidade. É essa fé que nos agrega, não anulando as nossas diferenças, porque o amor de Deus abarca a pluralidade. Por isso falamos da multiforme graça de Deus. E é essa multiforme graça de Deus que nos faz ser um só povo, com um só Deus, vivendo em uma só casa global. Lutero não é propriedade da igreja luterana. Os seus escritos, as suas doutrinas, a sua história de vida são importantes para a reflexão de todas as igrejas, do presente e também no futuro. No Reformador alemão, vamos desvelar o reencontro do ser humano com a palavra de Deus. Passados meio milênio das marteladas à porta de Wittenberg, nós somos gratos pela luta de Lutero. Somos gratos pela luta de tantos reformadores e reformadoras que deram corpo à reforma protestante. Somos gratos pela luta de homens e mulheres, muitos anônimos, que deram a sua vida para reformar a igreja. E que fique bem claro, nós não comemoramos a pessoa de Lutero. Nós comemoramos e celebramos a redescoberta do Evangelho que liberta homens e mulheres. Enquanto somos tomados pelos festejos dos 500 anos da Reforma, que a gente não esqueça que ainda há muito o que ser feito. Ainda há muito para ser feito em todos os âmbitos. Nas poéticas palavras de Lutero, a vida cristã não é ser piedoso, mas tornar-se piedoso. Não é ser saudável, mas tornar-se saudável. Sobretudo, não um ser, mas um vir a ser.
Não ficar parado, mas um exercício. Nós ainda não somos, mas seremos. Ainda não foi feito e ainda não aconteceu, mas está a caminho. Nem tudo brilha, mas as coisas estão melhorando. Termino a minha fala com as palavras de uma bênção cubana que diz assim: que Deus mantenha a tua cabeça fria, o coração quente, as mãos abertas e os pés sem pressa e sem preguiça. Amém. Pastor, está de parabéns pela aula que nos deu aqui sobre a Reforma Protestante, sobre a vida do Lutero. E eu tenho certeza que essa casa aqui vai ficar num marco também, porque nós tivemos o privilégio em podermos fazer uma sessão solene dos 500 anos da Reforma Protestante. Está de parabéns aqui a Igreja Luterana. Eu acho que é um marco da história, né, que se fica. Eu acho que essa casa não poderia deixar de fazer essa homenagem. Quando nós fomos procurados pela Igreja Luterana, todos os padres aqui da casa foram unânimes em fazer essa homenagem, que realmente a gente sabe a importância que teve essa reforma do protestante. E quero aqui franquear a palavra ao pastor Ebenésio, ao pastor Sival, que quiserem se manifestar. Pode se usar da tribuna. Senhor presidente da Casa, querido vereador Nassif, proponente dessa sessão solene, queridos vereadores que somaram força junto a esse projeto e o abraçaram, querido pastor Gerson, Igreja Luterana em Nova Friburgo, demais evangélicos e protestantes e público presente, que ora nos juntamos a esse momento solene em que nossa cidade comemora os 500 anos da Reforma Protestante e o celebra e o torna histórico. E eu creio que esse momento que vivemos em nosso município é único, pelos motivos já elencados pelo pastor Gerson, visto que o mundo todo comemora essa data, mas em termos de Nova Friburgo, Estado do Rio, Brasil e América Latina, nós temos essa vinculação muito próxima por conta do surgimento da primeira igreja protestante em nosso solo. Eu penso que, pretendo ser breve, não sei se o conseguirei, mas vou tentar. Eu penso que aquilo que Martinho Lutero fez, que foi uma coisa muito interessante e que tinha tudo a ver com o momento que o mundo vivia naquela época, não havia desejo dele no coração de uma ruptura com a sua igreja, mas havia desejo no seu coração de uma volta aos princípios, aos valores que estavam esquecidos. E ele então fez o que o seu coração pedia. Não foi intencional, não foi planejado, mas foi uma coisa de joelho no chão, de volta à leitura da Bíblia. E aquilo fez com que uma coisa que era pessoal, interior e individual se tornasse alguma coisa mais pública, mais presente em outros segmentos, que fez eclodir e espocar novas lideranças como Zwinglio, Calvino, como Melanchthon, como Menno Simpson e outros movimentos que fizeram com que aquela raiz da reforma do cristianismo viesse a eclodir em vários outros lugares, e hoje é esse movimento chamado protestante em todo o mundo. Por que aquilo se deu? Paralelo a isso, foi muito interessante a contribuição que uma invenção que surgiu naquela época, que foi a imprensa de Gutenberg, prestou ao protestantismo nascente. Por quê? A Idade Média é muito ligada e também chamada de Idade das Trevas, exatamente por causa do obscurantismo em que o povo estava mergulhado. O povo estava na ignorância, a gente sabe que povo ignorante é povo facilmente manipulado. Ele não tinha acesso, por exemplo, aos livros e especialmente às escrituras sagradas, que eram manuscritas e únicas nas bibliotecas, e dessa forma o que se dizia era o que se manipulava as consciências, passava como verdade e as pessoas acreditavam. Mas com a imprensa de Gutenberg,
Lutero providenciou logo a sua famosa Bíblia, que foi disseminada, as pessoas puderam ler e confrontar, porque a reforma nasceu da sua redescoberta daquilo que o apóstolo Paulo falou aos Efésios, especialmente Efésios 2, 8, 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E ele então não vem das obras para que ninguém se glorie. Então Lutero volta a esses princípios, os 5 pilares do protestantismo são sola scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide e também soli Deo gloria. Somente isto. Ele volta a esses 5 pilares que fazem com que haja uma eclosão de amor, de espiritualidade, de piedade, uma volta aos princípios que estavam esquecidos. Por quê? Quando uma coisa se institucionaliza, a tendência é estratificar e se acomodar e perder os seus rumos. Não seria o que estamos vendo hoje? Uma acomodação da igreja? Não seria necessário hoje uma reforma? Uma transformação de valores? Num Brasil tão caótico como estamos vivendo? Não seria necessário isso? Porque, como diz o dito das igrejas presbiterianas, Ecclesia reformata semper reformando. Uma igreja reformada tem que estar sempre em reforma. Essa reforma é cotidiana. Alguma coisa tem que brotar do coração todo dia. A Bíblia fala sobre isso, né? Cada manhã é uma chance de Deus, um renovar de esperança, de amor. Isso precisa estar acontecendo na vida do povo de Deus, na vida da igreja, principalmente nesse mundo. Por quê? Se naquele tempo houve uma sede de leitura e de conhecimento, hoje vivemos um caminho inverso. O Twitter, que diz que você só pode comunicar 140 caracteres, está minimizando a possibilidade de comunicação. As pessoas abandonaram a leitura, os livros estão esquecidos. Hoje se doa bibliotecas, de vez em quando alguém está falando, tem 500 livros lá em casa, quer buscar? Eu falei, quero. Estou pegando. As pessoas estão abandonando os livros, não estão lendo mais. E aí, porque não estão lendo, não estão se deixando tomar da consciência que os levará a mudanças. Estão deixando ser manipulados por seus líderes, que nem sempre têm as boas intenções. Nós precisamos sim uma volta ao princípio. Nós precisamos sim uma volta à leitura da Bíblia. Como nunca temos muitos exemplares de escrituras de várias versões, de várias tendências, de vários estilos, para vários segmentos, vários autores, com vários comentaristas. E como nunca a Bíblia não tem sido lida. E se não tem sido lida, a gente não está próximo de Deus, dos princípios, dos valores. Por isso que o mundo está assim. Então, é necessário voltar a esses valores, a esses princípios hoje também. A igreja precisa estar sempre em constante reforma, na busca da presença de Deus, da direção de Deus, das verdades, dos princípios, dos valores que encantaram Lutero, que o levaram a uma coisa que se tornou um movimento. E nós precisamos hoje de um movimento que sacuda esse Brasil, que faça esse Brasil voltar para os valores cristãos, para os princípios bíblicos, para que haja moralidade e haja o temor de Deus nos corações. Parabéns, Brasil protestante, mundo protestante, parabéns, Igreja Luterana de Nova Friburgo, que nós, povo de Deus, possamos prosseguir no ideal de estarmos firmados na palavra, pregando a palavra, vivendo a palavra, que somente Cristo mandando, coordenando, dirigindo as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Essa proposta de fazer essa fala, de fazer essa sessão solene tão importante na comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante no dia de hoje. Cumprimentando a eles, cumprimento também a todo mundo, toda a população aqui de Friburgo. É um prazer muito grande, senhor... Estou tentando tirar esse microfone, mas... Foi, obrigado. É um prazer muito grande, presidente, estar aqui hoje representando o prefeito Renato Bravo, em especial também estando representando o povo de Deus e também toda a minha formação, né? Após as palavras do meu tio, pastor José Ebenezer, da Igreja Batista do Prado. Eu acho que eu não preciso falar muito mais coisas, mas estava refletindo um pouco sobre o que poderia falar, e no nosso acervo da biblioteca nós temos esse livro aqui, pastor Gerson, que é o livro do Armindo Miller, que foi pastor aqui na Igreja Luterana de Nova Friburgo por cerca de 10 anos, que é o começo do protestantismo no Brasil. E eu peço licença para ler um parágrafo do livro muito interessante, que reflete um pouco da necessidade, da nossa vontade e da importância desse momento. O ser humano faz história, o ser humano é história,
pois história nada mais é do que o agir, isolado ou coletivo, do ser humano no seu viver cotidiano. Cada ato, por menor ou insignificante que seja, é história. E a soma de todos esses atos forma, em última análise, a história geral de uma cidade ou nação. Grandes e decisivos atos marcam a história de forma mais profunda e perene. Mas a verdadeira glória de uma nação é a ação solidária e responsável de cada cidadão no cumprimento fiel do seu dever, enquanto parte da humanidade criada por Deus para cultivar e guardar o paraíso que nada mais é do que o nosso planeta Terra. Palavras aqui do livro escrito pelo pastor da Igreja Luterana, correto? E estamos fazendo história em Nova Friburgo nesse momento em que Friburgo está prestes a completar 200 anos, que a Igreja Luterana, nos seus 193 anos aqui na cidade, foi formada no dia 3 de maio de 1824, pela migração alemã, e essa formação, como primeira igreja autorizada a expressar sua fé no território brasileiro, tem especial importância para o município de Nova Friburgo e para o nosso país. É um momento em que nós comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante e, de forma histórica, o município tem o papel de resgatar a sua memória, de relembrar, de valorizar e de seguir como exemplo. Os 500 anos da Reforma, então, é uma linda história e nós devemos seguir o legado de Martinho Lutero. 31 de outubro de 1517, Lutero fixou as suas 95 teses e, em especial, Lutero defendeu a justificação pela fé e o livro Acesso à Bíblia. Lutero, assim, traduziu a Bíblia do latim para o alemão, defendendo, assim, a liberdade de expressão, a liberdade e a democracia do acesso à leitura. O verbo reformar, no sentido de dar nova forma, é um verbo que devemos usar a todo momento. É um verbo que devemos nos espelhar. E o Poder Executivo, ele luta com os interesses de todos para fazer, de fato, um interesse que deve ser realmente de todos. Dialogar, reforçando, reformando, para assim seguir sempre em frente. Para falar de fé cristã, o nosso país é livre e democrático e muito devemos a essa liberdade, a essa democracia, também pelo legado do protestantismo e o legado da Reforma Protestante. De forma especial, também, somente pela fé, como foi dito aqui pelo tio Josué, pelo pastor Josué, somente pela fé, somente pela Escritura, somente por Cristo, pela graça e glórias somente a Deus. Parabéns, em nome do Poder Executivo Municipal, em nome do prefeito Renato Bravo, nós só temos a parabenizar a todos os nossos formadores, líderes religiosos, a todos aqueles que defendem e seguem construindo a história de nossa cidade. Que nós possamos nos espelhar mais nessa história e que possamos ser agentes dessas mudanças e de estar sempre reformando e formando o novo em nossa cidade, sempre prezando pela liberdade de expressão, pela democracia e pela fé. Obrigado. Agora, representando os vereadores da Câmara Municipal de Nova Friburgo, o vereador Márcio Damaso irá utilizar a palavra. Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar aqui o excelentíssimo presidente da casa, dirigindo também ao nobre vereador Nami Nassif, propositor desta sessão solene. Cumprimentar a todos os meus colegas vereadores, vereador Luiz Carlos Neve, vereador Sérgio Lobac, vereador Norival, vereadora Vanderleia, vereador Cascão, vereador Naim. Também cumprimentar aqui o pastor Gerson, pastor Sival, pastor José Beneze. Também me dirigir ao nobre secretário de Cultura do município. Dizer da alegria de poder estar aqui nesta noite, participando desta sessão solene em homenagem aos 500 anos da Reforma Protestante, de ter também o privilégio de ter a primeira igreja luterana no Brasil, na América Latina, ter nascido aqui na nossa cidade. Para mim, que sou cristão, evangélico, da Assembleia de Deus, eu me sinto feliz em poder estar participando deste momento, de render graças ao
nosso Deus por Martim Lutero ter sido um homem de coragem, né, principalmente para que nós tivéssemos livre acesso à Bíblia e à palavra de Deus. Talvez, se isto não tivesse acontecido, nenhum de nós poderíamos ter acesso às Escrituras Sagradas. Por que eu digo isso? Porque num momento, no mundo que nós vivemos, os momentos que a gente vem atravessando, onde nós temos percebido que há uma evolução muito grande através da mídia, né, dos meios de comunicação, fazendo com trazer uma destruição da família, uma destruição do amor, da paz entre a humanidade. E onde nós podemos reverter isso? Onde nós podemos encontrar realmente um solo firme? É na palavra de Deus. E o salmista escreveu no Salmo de número 119, versículo 105, se não me falha a memória, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. No mesmo Salmo, no versículo 11, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, nós precisamos de ter a Bíblia, né, na nossa mente, no nosso coração, para que isso nos dê sustância para vivermos nesta terra. E é momento das igrejas se unirem para que possamos levar realmente a cada dia a verdadeira palavra, a palavra de salvação àqueles que necessitam. Que Deus abençoe a todos. Eu já vou aqui encerrando as minhas palavras, mas gostaria, em nome do vereador Isaac Demani, que pediu que eu pudesse fazer isso, que foi uma moção de autoria dele, lógico que foi aprovada por todos os vereadores. Vou pedir aqui a minha colega vereadora Vanderleia, que possa fazer a entrega, se possível até junto com os demais vereadores aqui, mas ressaltar aqui que o vereador Isaac Demani ele não pôde estar aqui presente nesta noite, por estar se recuperando de uma cirurgia. Pediu que a gente fizesse a entrega desta moção, passar às mãos do pastor Gerson, pastor da Igreja Luterana, esta moção, em nome de toda a Câmara Municipal, uma proposição de autoria do vereador Isaac Demani. Moção especial de louvor. A Câmara Municipal de Nova Friburgo tem a satisfação e a honra de consignar a presente moção especial de louvor com a Igreja Luterana de Nova Friburgo, em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante, a ser comemorado em 31 de outubro de 2017. Plenário, Dr. Jean Bazet, 7 de agosto de 2017, vereador Isaac Demani, autor, e vereador Alexandre Cruz, presidente.
vocês sabem que na era digital o que não é fotografado não existe, né? Meus queridos, muitíssimo obrigado em nome da comunidade luterana de Nova Friburgo por essa moção especial de louvor. Muito nos enobrece o gesto da Câmara de todos e todas e o nosso mais sincero agradecimento. Obrigado. Pastor Gerson, eu também fui autor de uma proposição de moção no louvor, mas essa moção no louvor tem praticamente 2 anos que ela foi feita pela Câmara. Foi dirigida a Nádia Maria Ferreira Taide, quando ela era presidente do Conselho da Comunidade Luterana. Nós não tivemos a oportunidade de entregá-la pessoalmente em um evento desse. Então, eu vou pedir ao senhor que leve e entregue chegar às mãos da Nádia, porque ela também tem um trabalho com a comunidade luterana, a Câmara tem grande admiração por ela. E eu sempre digo que nós, né, seres humanos, né, somos passíveis de erro. Eu acho muito importante o trabalho de evangelização de toda a população. Hoje nós temos assistido aí pela mídia e coisas que nos têm assim, nos aterrorizado. É pai matando filho, filho matando pai. Há uma mídia negativa em relação para destruir a família, tá? Em relação à destruição da família. Fazem apologia de utilização de drogas. E a igreja tem um papel muito importante, a sua missão da igreja, é preservar a família. A igreja, a gente se lembra aqui, nós passamos uma tragédia em 2011 e a igreja foi fundamental. A igreja evangélica, católica, todas as igrejas foram fundamentais no momento de socorrer as pessoas. E eu me lembro que, dentro da tragédia, procurávamos socorrer as pessoas e nós vimos que todas as igrejas, a cristã, todas as igrejas luteranas, todas, elas se organizaram de uma forma que faziam que as coisas chegassem onde a gente chega. Alimentação, cestas básicas, água. Então, eu acho que nós aqui da Câmara, nada mais fazemos aqui, é nossa obrigação em reconhecer o trabalho de todos que levam a evangelização para os lares da nossa população. A gente sabe que sem Deus, eu acho que não tem sentido. Eu acho que Deus é um só, eu sou favorável até, a gente tem uma briga com os princípios, eu acho que tem que ter um ensino confessional plural nas escolas, isso é muito importante, eu acho que devemos nos unir em relação a isso, porque o que está faltando hoje, a gente tem visto aí no dia a dia, essa criminalidade, essas coisas que têm destruído a família, é falta de amor, é falta de Deus no coração. Então, eu vou passar a palavra aqui para o presidente para fazer o encerramento, mas antes tem mais uma canção que será tocada pelo coral. E quero também agradecer a presença de todos, os colegas vereadores, e saudar todos os evangélicos aqui, a Igreja Luterana em especial.
Agora passa a palavra ao presidente da Câmara, Alexandre Cruz, para fazer o encerramento da sessão solene. Primeiramente, eu quero mais uma vez parabenizar a Câmara Municipal, todos os senhores vereadores, que juntamente com o ilustre vereador Nami Nassif, propositor dessa reunião, dessa sessão solene, né, fizeram com que tudo isso aqui pudesse estar acontecendo. Eu, como cristão católico, fico muito feliz de participar de um momento como esse. Acho que, como foi falado aqui pelo pastor Gerson, a igreja, nos seus primórdios, principalmente na época da Inquisição, ela errou muito, errou feio. Vários líderes da nossa igreja, vários papas pediram perdão pelos erros cometidos, né? Mas eu acho que o que nos separa são apenas doutrina. Mas o que nos une é o madeiro, é o amor, é o sangue que foi derramado na cruz para nos salvar. Essa é o diferencial. Esse é o diferencial. E é essa união ecumênica que precisa haver, porque senão vão de fato acabar com as famílias. Não só com as famílias brasileiras, mas as famílias do mundo inteiro. Eu quero aqui muito, mas muito mesmo, com o coração contrito, senhores pastores. Pastor Simval, quem eu respeito, meu amigo, foi meu advogado. Pastor Ebenez, jovem, talentoso músico, membro da Igreja Batista, hoje secretário de Cultura. Vereador Márcio Damásio, da Igreja Assembleia de Deus, de Salinas. Vereadora Vanderleia, também evangélica. E pastor Gerson. Eu e o vereador Nami, assim como os demais, comungamos da mesma fé. Nós vimos essa semana que passou coisas horrorosas acontecer neste país. E eu vi um pastor em Brasília e vi um pastor no Rio de Janeiro, que o vereador Nami até me mandou o vídeo, defenderem a Igreja Católica. Vocês vejam bem o respeito, a união. Por isso que eu digo que o que nos separa são apenas doutrinas.
Eu vi um pastor do Rio de Janeiro, vereador do Rio de Janeiro, pegar uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, levar para o plenário da casa e defender o absurdo que estavam fazendo, dizendo que aquele lixo era arte. Coisa que nenhum membro da Igreja Católica fez no Congresso Nacional. Então é isso que nos une, é o respeito. É o respeito, é a fé no mesmo Deus, no mesmo amor, sabendo que não existe salvação nenhuma, se não for pelas mãos de Jesus Cristo. Então, a Câmara se sente muito honrada de estar nesse momento aqui, né? E nós podemos, vereador Sérgio, vereador Luiz Carlos, que é ministro da Eucaristia, vereador professor Norival, vereadora Vanderlei, vereador Cascão, vereador Márcio, vereador Naim e vereador Nami, de nós neste momento difícil, de crise financeira, de crise moral que vive o país, nós estarmos aqui hoje nesse teatro, homens e mulheres de bens, com líderes religiosos, acreditando sim que vale a pena defender a família, que vale a pena defender o Estado e que, acima de tudo, vale a pena defender a nossa fé. Então, a vocês, as nossas congratulações, pastor Gerson. O senhor, um jovem pastor, o nosso respeito, as nossas orações em conjunto, que nós não vamos jamais deixar que acabem com a família brasileira. Essa será a nossa união. Essa será a nossa principal bandeira. Nada haverá de acabar com as famílias brasileiras. Viva os 500 anos da Reforma Protestante, viva Nova Friburgo e vamos caminhar para os 200 anos com muita fé e amor no coração. Está encerrada a sessão, tenham todos uma abençoada noite e fiquem com Deus. Pois não, nós vamos agradecer ao coral, agradecer esses dois jovens belíssimos, né? Esses músicos, o Isaac e o Ian, né? Porque o Ian a gente conhece, dizer da alegria, vocês nos embebedaram com essa música tão especial, com esse piano, com esse violino, eu falava ali com o vereador Sérgio Lobac, a esse coral maravilhoso de homens e mulheres que nos fizeram aqui viajar no tempo. A todos vocês, nossa gratidão e, acima de tudo, o nosso respeito. E que vocês continuem a levar esse cântico e vocês essa música a muitos e muitos lugares para mostrar que com união e com fé a gente pode chegar muito longe. Vamos passar a palavra ao pastor Ebenezer para uma oração e está encerrada a sessão. Fiquem todos com Deus. Oremos. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse tempo em que podemos, com alegria no coração e gratidão, celebrar os 500 anos da Reforma Protestante. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor Deus tem feito na história, porque o Senhor é o dono, o Senhor absoluto da história. Todas as coisas convergem para os teus propósitos, porque o controle da história humana está nas tuas mãos. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado por todas as bênçãos, muito obrigado por todas as manifestações que o Senhor Deus faz através da vida de pessoas, de instituições que buscam ao Senhor. Que o Senhor trabalhe em nossas vidas, que o Senhor motive os nossos corações, que o Senhor restaure nossa comunhão contigo, que possamos estar debaixo da tua graça e do teu favor divino, e que possamos fazer das nossas vidas, da nossa existência, dos lugares que trabalhamos, das famílias onde estamos, das igrejas que frequentamos, fazer lugares de bênçãos, que visem tão somente a glorificação do teu nome. Muito obrigado, Pai, por todas as coisas que o Senhor nos dá, e capacita o teu povo, para que possamos, submissos a ti, seguir marchando com fé, fazendo a tua vontade. Abençoe todas as igrejas evangélicas do município de Nova Friburgo, que elas estejam comprometidas com a palavra, vivendo os princípios e valores cristãos, e submissas ao Senhor, fazendo a tua vontade. E que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a Igreja Luterana de Nova Friburgo nesses 500 anos da Reforma. Sejam com essa Casa Legislativa, que ela sempre tem o temor do Senhor. Sejam com a cidade de Nova Friburgo, que haja aqui manifestação da tua graça e do teu poder. Sejam com os 200 anos da nossa história, que possamos celebrá-la com alegria, visando o bem comum e visando também a restauração de vidas nessa cidade. Sejam com todos nós que estamos aqui,
e com todo Israel de Deus na face da terra espalhado, hoje e para todos sempre. Amém.